Olá, você vai ver nesta edição. Conselheiros apreciam cerca de 40 processos em sessão do Tribunal Pleno. Segunda Câmara verifica cumprimento de acórdão em monitoramentos. Mantida multa aplicada a ex-gestor de Poconé. TCE capacita servidores com curso de pregão presencial e eletrônico. Os detalhes agora no TCE Notícias. Nesta terça-feira, na primeira sessão de setembro do Tribunal Pleno, os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso devem julgar cerca de 40 processos. Confira a natureza dos principais assuntos que serão debatidos pelos membros do TCE. Entre as dezenas de processos previstos para a apreciação dos conselheiros que integram o Tribunal Pleno do TCE de Mato Grosso, estão homologações de medidas cautelares, sendo referentes ao Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, à Secretaria de Saúde de Cuiabá, à Secretaria de Mobilidade Urbana da capital e às prefeituras de Paranatinga e de Nortelândia. Também devem ser apresentados os votos vista das cautelares ligadas às prefeituras de Pedra Preta, Vale de São Domingos e Vera. Também consta na pauta a homologação de medida cautelar envolvendo a Prefeitura de Alto Taquari e outros 9 executivos municipais. Processo que buscou verificar se existiram irregularidades nos contratos firmados a partir de inexigibilidade de licitações para o gerenciamento e manutenção de frotas, bem como aquisição de peças e controle no consumo de combustível. Representações também devem ser julgadas. As de natureza interna estão ligadas às prefeituras de Novo São Joaquim e de Cáceres, à Câmara de Cuiabá, à Secretaria de Saúde de Mato Grosso e à Procuradoria-Geral de Justiça. E as de natureza externa envolvem a Câmara de Guarantã do Norte, as prefeituras de Brasnorte e de Comodoro, a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania e a Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural. Contas anuais também estão na pauta, sendo as de gestão ligadas à Secretaria de Saúde de Mato Grosso, referentes ao exercício de 2014, e à Prefeitura de Sorriso, referentes ao exercício de 2017. E as de governo dizem respeito ao exercício de 2016 da Prefeitura de Torixoréu e ao exercício de 2017 da Prefeitura de Chapada dos Guimarães. Os conselheiros ainda devem apreciar processos de monitoramento, auditoria e levantamento, assim como tomada de contas especial, reexame de teses, pedido de rescisão, embargos de declaração e recursos ordinários e de agravo. Para conferir todos os detalhes desses processos, basta acessar o portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br, clicando no menu Sessão Plenária localizado no lado esquerdo, seguido de pauta de julgamento presencial. Aí é só selecionar o processo de seu interesse. Você consegue acompanhar esses julgamentos presencialmente a partir das 8h30 da manhã na sede do TCE no Centro Político Administrativo ou por meio da transmissão ao vivo na TV Assembleia no canal 30 ou na internet acessando o portal ou o canal do TCE no YouTube em TCE Mato Grosso. Em sessão da segunda Câmara, o TCE julgou 7 processos de monitoramento referentes ao cumprimento de acórdão que determina a implementação e o aperfeiçoamento da logística de medicamentos nos municípios. Veja como foi. Os processos de monitoramento são referentes ao cumprimento do Acórdão 281 de 2017, que tem como objetivo o desenvolvimento do Sistema de Controle Interno Municipal afetos à logística de medicamentos nos municípios de Tabaporã, Nova Maringá, Confresa, Porto dos Gaúchos, Novo Biratã, Porto Estrela e Ipiranga do Norte. Nestes 7 processos,
Apenas o gestor do município de Nova Maringá cumpriu a determinação do Tribunal de Contas de Mato Grosso. 4 municípios cumpriram parcialmente as recomendações, enquanto 2 cidades descumpriram as determinações da Corte de Contas. O TCE alertou que os gestores deveriam elaborar plano de ação e providenciar a imediata implementação ou aperfeiçoamento de todos os controles contemplados na matriz de riscos e controles. Já os controladores internos deveriam relatar em todos os pareceres periódicos encaminhados via sistema Aplique o resultado da avaliação dos controles internos da área de medicamentos e as ações adotadas pela gestão para o saneamento das falhas detectadas. Cumpriram parcialmente as determinações do TCE as prefeituras de Tabaporã, Confresa, Nova Ubiratã e Porto Estrela. O Tribunal de Contas determinou para que, no prazo de 90 dias, a contar da publicação deste acórdão, providencie a implementação ou aperfeiçoamento de todos os controles contemplados na matriz de riscos e controles e encaminhe a esta Corte de Contas as providências adotadas. Descumpriram as determinações os prefeitos dos municípios de Porto dos Gaúchos e Ipiranga do Norte. Voto pelo não cumprimento dos alertas constantes no Acórdão de 281 de 2017, com recomendações à Prefeitura Municipal. Mantida a decisão tomada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, que aplicou multa ao ex-secretário de Planejamento e Administração de Poconé. O Pleno não acolheu o recurso ordinário interposto pelo ex-gestor. Acompanhe na reportagem. Entre os argumentos apresentados no recurso ordinário, o ex-secretário de Planejamento e Administração de Poconé, Edson de Campos Oliveira, alegou que a irregularidade pertinente à liquidação irregular e o pagamento de despesas sem a comprovação dos serviços com publicidade não merece prosperar, tendo em vista que as notas fiscais foram atestadas e que a responsabilidade deveria ser imputada àquele que atestou a liquidação da despesa. Porém, a relatora do processo, conselheira interina Jaqueline Jacobs, não acolheu esses argumentos. Isso porque o ex-secretário era ordenador de despesas, ou seja, responsável por autorizar a execução dos serviços, e não conseguiu comprovar a regularidade da liquidação das parcelas de publicidade pagas pelo município. O ex-secretário foi multado em 10 UPFs por liquidação irregular e pagamento de despesas sem a comprovação dos serviços com publicidade, mais 10 UPFs pela realização do balizamento de preços de forma ineficaz e o mesmo valor de multa pela realização do fracionamento de despesas para dispensa indevida de licitação. Por fim, assinalo que o recorrente não provou que não foi omisso na sua obrigação de monitorar a possível prática de fracionamento nas compras diretas ou que elas foram realizadas diretamente pelas secretarias demandantes. Diante disso, verifico que o ex-secretário não obteve êxito em afastar sua responsabilidade na ocorrência das irregularidades que lhe foram atribuídas. Desta forma, por unanimidade, o Pleno manteve a multa de 30 UPFs ao ex-secretário de Planejamento e Administração de Poconé, Edson de Campos Oliveira. Servidores do TCE participaram de uma capacitação sobre pregão presencial e eletrônico. No curso, foram abordados aspectos jurídicos e a participação de microempresas e empresas de pequeno porte em licitações. Confira. Os servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso participaram de um curso de capacitação com o renomado mestre em Direito e professor de Direito Administrativo e Urbanístico, Mário José Cortese, onde aperfeiçoaram uma atuação segura e eficaz no desempenho das atividades com relação a pregão presencial e eletrônico, além da participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações. Esse curso é importante para os servidores, para uma atualização normativa, né? E a gente trocar conhecimento entre os servidores e quem está aqui palestrando, para que a gente traga uma nova visão para isso, trazendo para o sistema de controle uma nova visão, uma interface entre o que acontece realmente na prática e o que está a lei prevista. Durante o curso,
Os servidores aperfeiçoaram as prerrogativas e as hipóteses de aplicação de procedimento concedidas pela Lei Complementar 123 de 2006, alteradas na Lei 147 de 2017, das microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo de trazer a integração da normativa à prática jurídica e a atuação em procedimentos licitatórios. Com a capacitação dos servidores do TCE, a sociedade ganha uma fiscalização mais eficiente, fazendo com que o Estado e os municípios contratem serviços melhores, gerando economia aos cofres públicos. São matérias extremamente pertinentes com a atuação do TCE na fiscalização das licitações, que são uma parte muito importante do que vem sendo desenvolvido no tribunal, de buscar aperfeiçoar as licitações que são feitas. Existem muitos pedidos de medidas cautelares que chegam no tribunal versando sobre licitação, então é importante a gente estar sempre aperfeiçoando nessa área para tentar desenvolver, estar atento, né, aos principais problemas que podem surgir nessas situações. Né? Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até mais!